vou ler na NVI, que já está até na tela aí também. Efésios capítulo 3, nesses versículos que nós vamos ler, do 14 até o 21, é uma oração. Na verdade, é a segunda oração que Paulo faz no livro de Efésios. O primeiro acho que está no capítulo 1, exato. Capítulo 1, versículo 15, e essa segunda, no capítulo 2, que é uma oração. E é uma oração assim, fenomenal que a gente vai ver. Bom, versículo 14 diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com todo o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, fala com Ele. Pai, fala comigo. Ministra o meu coração nesta noite. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. E certamente essa oração ela foi direcionada a nós, ao nosso coração. Então nos abençoe nesta noite, abençoe minha vida, toma em tuas mãos a minha saúde. Nós confiamos no Senhor. Tu és o nosso médico por excelência. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema dessa mensagem é coração anfitrião. E a gente está vendo aí nesses últimos meses, né, de igreja, nós estamos vivendo aí um momento muito especial nas nossas células. Amém? Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós reconhecemos que estavam desviando, né, de alguns alvos, e aí nós reagimos, né, eu estou falando nós, liderança, nós reagimos, reorganizamos e voltamos para o alvo, assim, de uma forma muito intencional com as nossas células. Então, este ano é um ano de foco total nas nossas células. Até os nossos eventos, que a gente teria, aqueles eventos tradicionais, né, a gente está mais focado na célula, e esses eventos vai ser voltado totalmente para as células. Então, nós estamos aí de forma muito intencional, trabalhando com os coordenadores, com o supervisor, nós resgatamos isso, nós reativamos isso, né, essa figura do coordenador e do supervisor, treinamentos, vocês estão participando aí já de alguns, novos convertidos, a gente está vendo, multiplicações, discipulado, isso tudo tem acontecido no nosso meio. E nós vamos caminhar nessa proposta de ver mesmo este ano uma unção nova no meio das nossas células, em cada célula da igreja. E uma novidade que nós estamos experimentando este ano é a função aí, ou a figura, né, do anfitrião, numa célula fixa no lar. Quantos aqui são anfitriões que têm a sua célula funcionando? Olha que benção. Olha que maravilha. Vamos fazer o seguinte? Vou chamar esses anfitriões aqui. Vou pedir ao pastor Félix, Tiago, vamos orar por eles? Vamos abençoar a vida deles? A nossa célula está aí, o nosso anfitrião? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aí, olha. Como diz o mineiro. Olha, olha. Cadê a minha anfitriã? Uai. Ela não veio na célula, não veio no culto, não? Veio no culto, não. Tá bom. Maravilha. E nós precisamos de células menores para caber nos apartamentos, né? Por isso que a gente precisa multiplicar mais e mais e mais, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que têm aberto as suas casas para servir de lugar fixo para as nossas células. São os nossos anfitriões.
Ó Deus, eu quero abençoar a vida deles e aqueles que não puderem estar conosco. O Senhor os alcance, assim como o Senhor alcançou a casa de Obed-Edom, quando ele abriu as portas para receber a arca do Senhor, e o Senhor mudou a história daquela família. Em 90 dias, aquela família foi absolutamente transformada, aquela família marcou o reinado do rei Davi. E nós queremos, ó Deus, clamar que a mesma bênção que estava ali venha sobre a casa dos meus irmãos, suas famílias, diante daquilo que eles têm vivenciado, lutado. O Senhor os fortaleça, o Senhor os abençoe, o Senhor se revele a eles, em cada reunião, Senhor, em cada reunião o Senhor possa estar fazendo coisas novas na vida deles. Nós os abençoamos com toda sorte de bênção, no poderoso nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, uma salva de palmas aí para esses queridos aí, Deus abençoe. Então esse ano nós estamos trabalhando, né? Isso é uma novidade no nosso meio, de ter uma casa, um lar, que é um anfitrião, para receber as nossas células. A melhor definição que eu achei para anfitrião, que encaixa, né, com tudo isso que nós estamos vivendo, é alguém que recebe convidados em sua casa para algum tipo de interação. Então, esses são os nossos anfitriões, né? Recebem em casa para algum tipo de interação. No nosso caso, a interação é com Jesus. Nós apresentamos a Jesus essas pessoas. É exatamente isso que acontece, né, na nossa célula semanalmente. Nós convidamos as pessoas para interagir aí com um convidado especial na nossa célula, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. E as pessoas têm interagido, a gente tem visto conversões, né? Eu estou muito alegre, na minha célula este ano vai ter pelo menos 5 batismos. Glória a Deus. Nós vamos ter 2 casais que vão acertar a situação conjugal. Então a célula está vivendo um momento muito especial, muito gostoso, porque nós estamos interagindo com esse convidado principal, que é o Senhor Jesus. Mas eu gostaria de pensar com vocês, nesse texto que nós lemos de Efésios, falando desse tema, né, coração anfitrião. Eu gostaria de ir além da nossa casa, de receber alguém, de convidar as pessoas do nosso lar, ser este lar anfitrião. Eu gostaria de pensar em abrir o nosso coração para ser o anfitrião de um convidado mais ilustre que a gente possa imaginar, o Senhor Jesus. Então, o convite é que o nosso coração seja este coração anfitrião para receber o Senhor Jesus e, como diz a definição, haver interação. Haver interação. Esse texto de Efésios que nós lemos aí, Efésios 3, 4, é uma das orações mais ousadas da história, das cartas de Paulo. É uma das orações considerada mais sublime, né? Mais profunda, mais nobre de todas as orações, de todas as epístolas, né, de Paulo, paulinas. E é realmente uma oração que alcança, né, todos os corações, inclusive os nossos, faz parte, né? Esta oração, na verdade, para a igreja de Éfeso, mas aqui está inclusa a Igreja Evangélica Vida. Aqui está inclusa a minha vida e a sua, dentro desta oração, e nós vamos orar esta oração, e nós queremos viver esta oração, que é realmente o fenomenal de tudo isso daqui. Então, ela é o melhor aí, né, realmente, de todos os escritos de Paulo, é a oração mais profunda, no aspecto de habitação de Jesus no nosso coração, e o nosso coração sendo este coração anfitrião para receber a Jesus. Quem tem aqui um coração anfitrião e quer, e tem, e Jesus é o convidado principal e você não abre mão? É isso que essa mensagem, que essa oração fala. Cristo fazendo morada no seu coração. Tem coisa melhor? Tem convidado melhor para estar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração do que o Senhor Jesus? Tem convidado melhor do que o Espírito Santo de Deus para estar habitando em nós? Porque quando nós aceitamos a Jesus, ele passa a habitar em nós. E é esse aspecto que nós vamos estar vendo desse coração anfitrião, Cristo habitando em nós. Tem um texto de Colossenses que eu gosto muito, Colossenses 1, 27, e eu vou ler agora, não na NVI, eu vou ler na linguagem de hoje, e diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Olha o segredo, queridos. Que ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é este. Se tivesse os tambores aqui, a gente ia o cheiro. Não, precisa não.
Mas o segredo é esse, que Cristo está em vocês. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Esse é o grande segredo na nossa vida, nos nossos dias de hoje. Cristo está em nós, nós somos esses anfitriões que nós recebemos a Jesus, aceitamos a Jesus e falamos, Senhor, entra no meu coração, na minha vida, habita e faz morada. Nós somos esses aí. Então o segredo é esse, se você não sabia, Cristo habita em você. Olha para essa pessoa aí do seu lado, veja se tem um brilho diferente, fala, é Jesus habitando na sua vida. Agora, quando a gente olha para esta oração de Paulo, essa segunda oração aqui na carta de Efésios, a gente vê o teor desta oração, e é isso que nós vamos caminhar nela. Ela compõe de 2 pedidos, esta oração. É uma oração pequena, mas uma oração muito profunda. É uma oração pequena, mas de uma abrangência enorme. É uma oração pequena, mas que tem um efeito, se isso realmente acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, a gente nem imagina a dimensão que é o efeito desta oração. Então, são 2 pedidos, mas tem implicações em todas as áreas da nossa vida. O primeiro pedido está aí no versículo 16 e no 17. Nós vamos ler de novo, e aí agora está na NVI novamente. 16, ele diz assim, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Essa é a primeira parte da oração. Você vê como que é profunda. O clamor de Paulo aqui é um clamor bem específico, bem centralizado. Não é por prosperidade, não é pela cura, não é para remover as pedras dos rins, ou cantando, né? Quem que canta? É a Aline Barros, né? Remove a minha pedra. Eu já estou desse jeito, cantando assim. Mas aqui a oração não é por isso, não é pelas circunstâncias que nós estamos passando, não é pelas dificuldades, não é pelas aflições que nós passamos, e aflições todos nós temos, né? Não, a oração de Paulo não é uma oração bem específica. Paulo não ora pelos alívios do problema, os problemas que nós enfrentamos nos dia a dia, mas ele ora pelo poder de encarar esses problemas, sabendo que Cristo está em nós, e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a oração dele é o poder do Espírito Santo que nos capacita a vencer todas essas batalhas, essas lutas, esses levantes do inimigo. É esta oração que ele está fazendo, para nos dar poder para amar os inimigos e ainda sobressair sobre todas essas lutas e batalhas do dia a dia. Se eu perguntar assim, quem aqui tem alguma luta, está enfrentando alguma luta? Nem precisa levantar a mão. Porque todos nós passamos. Mas Paulo está orando e falando assim, olha, vocês vão receber este poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Esse poder vai sobressair qualquer tipo de problema. Vocês vão olhar para a vida, é lógico, com realidade, com o pé aqui na terra, mas sabendo que Deus está à frente das nossas batalhas. É Ele que cuida de nós, é Ele que está à frente das batalhas que nós enfrentamos. Então, nós precisamos mesmo de ser fortalecidos no Espírito, como Paulo diz, para que vocês sejam fortalecidos. Alguém aqui está precisando ser fortalecido no Espírito? Alguém aqui está precisando de uma vitamina, daquela detox para ser fortalecido na fé? Aliás, me lembrei aqui agora de um texto que acho que está lá em Romanos, eu não me lembro o endereço certo, mas fala sobre Abraão. E lá, Romanos 4, maravilha. Esse povo está afiado na Bíblia, glória a Deus. Esse povo está bênção pura, gente. Ali ele toma um detox, vocês vão lembrar se é esse texto aí mesmo. Ele toma um detox ali, Abraão, naquele texto. Ele fala que ele foi fortalecido na fé, andando contra a esperança, porque na idade que tinha ele, Sara, para ter um filho, andando contra a esperança, mas fortalecia na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então as coisas estão ruins, fortaleça tomando essa vitamina todas as manhãs, dando glória a Deus, glória a Deus. Tem uma pedra? Glória a Deus. Não é bom não, mas glória a Deus.
Então, aqui ele está falando isso, precisamos ser fortalecidos, e nós todos precisamos. Todos nós precisamos estar fortalecidos, porque os dias são maus. Os dias não são bons. Essa estrutura, essa base que nós temos na palavra, no Senhor Jesus, no Espírito Santo habitando em nós, no nosso coração sendo esse coração anfitrião, com a presença gloriosa de Jesus, é que nos vai dar capacidade para vencer todos esses levantes do inferno. Então, todos nós precisamos ser fortalecidos. Você sabe por quê? Porque nós somos fracos. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos. O diabo é astuto, ele vai na sua fraqueza. E ele vai lançar cilado. Nosso homem interior, ele depende, o nosso espírito, ele depende do Espírito Santo para viver em santidade, para viver na presença de Deus. Nós precisamos de poder para amar uns aos outros. E este amor é uma virtude muito importante que vem do Espírito Santo. Ele tem que habitar em nós para me amar as pessoas. Tem pessoas que é muito fáceis de amar. Concorda comigo? Tem pessoas que é a maior maravilha amar, mas tem uns que são pedra nos rins. E só a graça de Jesus. Mas nós temos que amar, são os nossos irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, ainda bem que você é essa pessoa fácil. Pode deixar que ele falou verdade, irmão. Mas principalmente que Cristo habite no nosso coração. Cristo tem que habitar no nosso coração. Só a presença de Jesus é que transforma a nossa vida dia após dia. Esse convidado é o convidado ilustre e nosso coração tem que ser esse coração anfitrião. Nós vimos aí os irmãos das células, né, anfitriãs, e realmente tem sido um ano muito maravilhoso. A minha célula, nós estamos também fixa, né, no lugar, e tem sido assim muito gostoso, porque nós temos ministrado sobre aquela casa, sobre aquela família, e eles têm recebido bênção, a gente vê isso claramente. E eu creio que todos que vieram aqui também, assim como o pastor Félix citou o texto, eu vou também entrar nesse texto mais adiante, de Obed-Edom, que onde a arca de Deus está, e a arca é o próprio Senhor Jesus, é a presença do Senhor Jesus. O que tinha naquela arca? Tinha a palavra, tinha o cajado, então tinha o maná, que é o alimento, é o próprio Senhor Jesus, que é a nossa palavra viva, né? O verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é o nosso pão de cada dia, ele que nos alimenta e que nos sacia, e nós recebemos ele toda semana na nossa casa. É um privilégio ser um anfitrião de receber uma célula. Isso é maravilhoso, é gostoso demais, e nós temos colhido muitos frutos na nossa célula com o anfitrião. Mas cada crente é um templo de habitação do Espírito Santo. Você já observou que você é morada de Deus? Você é morada. A Bíblia diz que não há como medir a dimensão de Deus, mas Ele habita no coração do contrito. Ele habita no seu coração, Ele habita no meu coração. O nosso coração é templo de morada de Deus. E essa palavra habite, que Paulo usa aqui no versículo 16, essa palavra ela tem um significado não apenas de um habitar, de morar, de fazer uma morada no nosso coração. Isso vai além. É um lar, é muito mais que um lar para ser habitado. O Senhor não está apenas habitando dentro de nós, mas Ele está construindo dentro de nós. Quando Deus entra no nosso coração, quando nós aceitamos a Jesus, Ele entra e começa a quebrar tudo. Você sai quebrado e começa a reformar. Nós temos lá no nosso grupo, né, dos supervisores, dos líderes da nossa classe, o Edson e a Priscila. No caso, a Priscila, que é a líder da célula. E aí a gente estava sofrendo lá com a Priscila com as reformas que estavam acontecendo. Passou já, Edson? Continua? Muito incômodo. Então, é mais ou menos isso que Deus faz. Quando Ele fala que está habitando em nós, Ele está construindo em nós. E quando Deus entra, quando Jesus entra, quando o Espírito Santo passa a habitar, muita coisa Ele muda. Muita parede Ele joga no chão. Muito conceito tem que ser quebrado. Aliás, a nossa vida toda. Ele quebra e faz de novo. Mas é reformas, e Ele vai reformando. Algumas a gente tem resistências,
Você já viu aquele quarto que você não quer mexer? Nem vou mexer nesse quarto, nem vou mexer nessa área. Mas Jesus, quando Ele entra e Ele habita em nós, é uma reforma total, plena, de tudo. Há uma mudança geral. Foi assim na sua vida, quando Jesus entrou? Mudou seus valores, seus conceitos, quebrou as paredes, fez os quartos novamente, mudou completamente a sua casa. É assim, enquanto Ele habita em nós, Ele constrói. Enquanto Ele habita em nós, Ele vai construindo mais e mais, Ele vai reformando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos acertando, Ele vai construindo uma estrutura capaz de sustentar as piores tempestades. E nós precisamos disso. E, às vezes, nós somos resistentes em não fazer a reforma, em não deixar Deus nos reformar, em não deixar Deus quebrar as paredes. Tem muitas paredes dentro do nosso coração que são muralhas, que, às vezes, a gente acha que é proteção, mas é a parede que está te isolando. E Jesus quer entrar e quer quebrar todas as paredes. Nenhuma resistência a gente deveria ter para Deus reformar a nossa vida, para Deus fazer uma grande reforma. Você acha que precisa no seu coração de uma reforma geral no seu coração? Deus precisa fazer algo? Algumas resistências que ainda tem, alguns cômodos que ainda Ele não entrou do seu coração e que precisa para que você se renda completamente ao Senhor Jesus. Você já viu aquelas obras, ou mesmo nas casas, né, ou principalmente nas obras públicas, que tem a placa, desculpe o transtorno, estamos em obras. Será que não está precisando pendurar uma dessa no pescoço, não? Desculpe o transtorno, Jesus está fazendo uma grande obra aqui no meu coração. Tem muito transtorno ainda, mas vai finalizar essa obra. E quando finalizar, o meu coração será outro. A minha vida será outra, a minha casa será outra. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do seu lado, só dá um sorriso, fala, já está ficando bonito, irmão. Porque, queridos, Jesus ele não quer só habitar em nós. A Bíblia diz que nós somos templo de habitação do Espírito Santo. Mas Ele não quer só habitar em nós. Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer construir. Ele quer construir a sua casa em nós. Então não é do nosso jeito, tem que ser do jeito dEle. Ele que é o construtor. E Ele que é o dono. Então é Ele que é o arquiteto da nossa vida, do nosso coração. Então, enquanto Ele habita em nós, Ele vai fazendo as reformas. E são necessárias. São necessárias reformas. Porque você conhece o seu coração, não conhece? Você conhece a sua vida, não conhece? O que precisa ser reformado aí na sua vida? O que precisa ser reformado na sua estrutura? O que precisa ser reformado nas bases, no telhado, na sua casa, que você sabe, isso precisa de mudar. Se a gente mudar, vai melhorar bastante. Então, Deus quer fazer isso, porque quando Ele habita em nós, Ele vai derrubar muitas paredes. Ele vai derrubar essas muralhas do seu coração. Então, precisamos permitir que Cristo faça essa morada no nosso coração e nos edifique. Nos edifique, construa mesmo. Esta habitação, que é uma morada mútua, na verdade, é Deus que habita em nós e nós habitando em Deus. Deus habita em nós e nós habitando em Deus. Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Não tem como a gente ser neste mundo o mesmo. Não é. Quando Deus habita em nós, a nossa vida é diferente. Os nossos valores são diferentes. É tudo diferente, querido, e é melhor quando Deus faz. Então, precisamos permitir que Ele faça. Uma coisa é a gente ser este residente, né? Essa casa que reside o Espírito Santo. A outra é ter o Espírito Santo não como um residente, mas como um presidente dentro da nossa casa. Ele é que manda, Ele que governa, Ele que direciona, Ele que dá as orientações e nós seguimos. Uma coisa é Ele residente, a outra coisa é Ele presidente, te governando e a gente obedecendo. Porque a despeito da gente aceitar a Jesus, e a Bíblia diz que Ele passa a habitar em nós, nós ainda temos muitas resistências ao Espírito Santo. Nós não ouvimos a sua voz, nós não obedecemos como deveria obedecer, nós não deixamos Ele reinar como deveria reinar, e nem presidir a nossa vida e nem a nossa casa.
Porque em muitas coisas a gente lê a palavra, sabe que é certo, mas fazemos ao contrário. Muitas coisas sabemos que é certo, mas agimos como Jonas, vamos para Nínive, uma direção completamente diferente. Quem quer deixar Deus presidir o coração? Então, sem reserva, você tem que se entregar. Quais são esses benefícios de alguém que deixa o Espírito Santo presidir, reinar, dominar e ter um coração verdadeiro anfitrião? Primeiro benefício mais tremendo é a presença gloriosa de Jesus em nós. Imagina você orando no seu quarto e parando um pouquinho e ouvindo a voz do Espírito Santo, ele falando: minha filha, faz assim, meu filho, essa é a direção, meu filho, esta é o caminho, é este. Imagina, nós tivemos aqui na sexta-feira, aqui a vigília, foi algo assim maravilhoso, ouvir das adolescentes, né, o que Deus tem para nós. E é muito gostoso, porque a gente vê a sensibilidade delas em ouvir a voz do Espírito Santo, coisa que a gente está perdendo. E nós agimos por nós mesmos, achando que é a voz do Espírito Santo, mas é a voz da nossa carne, é do nosso desejo, é da nossa vontade. E aí, queridos, essas coisas não vão bem quando é assim. Bom, essa presença gloriosa também de Jesus, nosso coração anfitrião, ele produz um alicerce firme, raízes profundas, como Paulo diz aqui, que nos mantém forte no seu amor, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Quando as nossas raízes estão profundas em Cristo, nós vamos suportar os piores ventos. E nós vamos suportar dando glória a Deus. Como diz a palavra lá em Romanos, né? Sobre Abraão, Romanos 4. E ele se fortalecia dia após dia, dando glória a Deus. Diante de toda a situação, se você quer tomar uma vitamina, diante de todos os laços do inimigo, a vitamina é glória a Deus. Glória a Deus. É um detox do céu aí para a sua vida. O temor e o conhecimento da grandeza do poder de Deus vem sobre nós também, opera em nós quando a gente está completamente submetido, quando o nosso coração é esse coração anfitrião. A presença de Jesus em nós também nos oportuniza a experimentar coisas grandes que nós nem imaginamos, experiências que a gente que vai deixar a gente com a boca aberta, se a gente deixar Deus governar, Deus presidir, Deus ser esse dono da nossa vida. A presença de Jesus nos oportuniza isto. E aí, usando o exemplo que o pastor Félix que usou na oração, de Obed-edom, quando Davi foi buscar a arca, né, isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, e eles foram buscar a arca, mas do jeito deles, da forma deles. E aí, carregando em cima de uma carroça, que não é para carregar assim, a arca tendeu a cair, e aí foi usar e estendeu a mão para segurar. Boas intenções, mas... E aí veio a ira de Deus ali. E a arca foi parar na casa de Obed-edom. Olha só que coisa interessante. Esse homem foi o anfitrião da arca de Deus. A arca simbolizava a própria presença de Deus. Imagina hoje você ter a arca de Deus dentro da sua casa, o próprio Deus dentro da sua casa, a glória de Deus dentro da sua casa. Mais do que isso, Ele está aí no nosso coração. A glória dele está presente, a Shekinah dele está presente no nosso coração. No caso aqui de Obed-edom, ele recebeu a arca, ele foi um anfitrião para receber a arca de Deus. Ele assumiu os riscos diante de tudo que tinha acontecido, todo mundo apavorado. E ele falou, não, na minha casa, levantou o dedo, é lá. E a arca foi para lá, a presença de Deus foi para lá. Ele assumiu esses riscos e ninguém quis mais arriscar. Ele abriu as portas da casa e recebeu a arca. É como esses irmãos que veio aqui na frente. Abriu a porta da casa e falou, a minha casa agora é anfitriã para receber o próprio Jesus que vai ministrar a célula. Então, ele abriu a porta da casa e recebeu a arca. Ele teve a rotina completamente alterada. Eu não sei vocês que são anfitriões, a rotina de vocês muda? Sendo a célula na quarta-feira ou na quinta, como é que ficou a rotina de vocês agora? Constante. Mudou? Muda. Mas muda para melhor.
Muda para melhor. Então, a rotina da casa de Obed-Edom foi alterada. É impossível Deus entrar numa casa e a rotina ser a mesma. Se Deus entrar na sua casa, no seu coração, muda completamente a sua rotina. Você vai ser um daqueles aqui que quinta-feira, 6 horas da manhã, está aqui no 6 horas por nós. 2 horas da tarde, você está aqui no culto Vida em Cristo. À noite, você vai estar aqui de novo. E no outro dia, você vai estar querendo ir no monte. E a gente está falando, calma, irmão, calma. Quem foi assim quando se converteu? Eu me ocupava todos os dias, porque tinha aquela sede, né? Confesso que a gente vai esfriando e deveria voltar isso. Monte, vale, oração, 6 horas da manhã. E olha, naquela época não era um dia da semana, uma quinta-feira. Era de terça a sexta, que a gente orava 6 horas da manhã. E às vezes saía carregando os meninos, porque eles não tinham acordado ainda. Então, quando Deus entra na nossa vida, muda a nossa rotina. Se a sua rotina é a mesma, querido, deixa Deus entrar, deixa Ele presidir, deixa Ele falar, deixa Ele mudar, deixa Ele quebrar as paredes, deixa Ele reformar, deixa Deus fazer na sua vida. Ele é o principal, é Ele que é o dono. Você é o anfitrião, mas, na verdade, não é nada disso, não. É Ele que é o dono, e Ele que muda conforme o querer dEle. Então, foram apenas 3 meses que essa arca ficou na casa de Obed-Edom, mas mudou completamente a vida deles, mudou completamente. A casa de Obed-Edom, ele experimentou a bênção de Deus de uma forma assim, muito especial. Eu não vou ler nenhum versículo, você vai lá, pega essa semana e leia lá para você ver, e aí você experimente isso também. Mas houve uma restauração emocional na família dele, a mulher dele, que era estéril, engravidou. Onde que Deus entra, a esterilidade acaba. Onde que Deus entra, o ódio tem que sair, o amor é que reina. Onde que Deus entra, queridos, muda a nossa rotina. E o convite é, deixa Deus entrar no seu coração. Então, mudou, restauração financeira na casa dele, a sua agropecuária, a agricultura começou a produzir de forma que a gente nem imagina. É lógico que nós não vamos atrás de Deus à procura de bênçãos materiais, mas isso é consequências. Se você abre o seu coração, certamente Deus vai te dar sabedoria até para administrar as suas finanças. Bom, vamos partir para o segundo pedido aí de Paulo. Aí está no versículo 17. Ele diz o seguinte: eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Cheios de toda a plenitude. Olha que oração profunda, querido. Olha que quem de nós não vai querer algo assim na nossa vida? De ser completamente cheios de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele ora dessa forma pela igreja. Russell Shedd, que foi um dos grandes teólogos aí da nossa época, né? Quem conheceu Russell Shedd? Nós tivemos o prazer, quando nós estávamos em João Neiva ainda, né? Batalhando, orando para construir uma igreja lá. E Deus foi abençoando. Naquela época, na década de 90, foi um avivamento. Eu acho que os irmãos provaram aqui, os mais antigos, né, provaram desse avivamento aqui também. Mas foi um avivamento. A cidade era uma cidade pequena, muito católica, né, muito enraizado o catolicismo, e dentro do catolicismo uma linha muito forte de espiritismo. É isso que dominava a cidade. E naquela época Deus varreu a cidade. Foi um avivamento mesmo. Eu fui alcançado nesse avivamento. Eu e Cláudia, né, nossa família, fomos alcançados nesse avivamento. E aí nós começamos, como eu falei, era a sede de Deus, de todos os dias estar na igreja, ou estar no monte, ou estar no vale, estar orando. E a gente passava a noite todinha no monte orando, e foi aquele avivamento, aquilo a gente fazia com prazer. E quando nós fomos construir a igreja, compramos um terreno, fomos construir, lançamento da pedra fundamental. Quem deu a palavra lá foi o Russell Shedd. Ele que ministrou a palavra.
Nós somos abençoados pela vida dele. Mas eu estou falando dele aqui porque ele fala dessa questão desse texto, dessa abrangência deste amor de Deus, que são 4 dimensões insondáveis, como ele coloca. A largura, que abrange todos, a largura, o amor de Deus é tão grande que ninguém fica de fora, ninguém deste mundo. Abrange todos quanto receberam, deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então, a largura aqui deste amor abrange todas as pessoas, de todas as raças, línguas e nações, essa abrangência, né, do amor de Deus. O segundo é o comprimento, abrange todos os tempos, desde Adão até o último. Todos os tempos vai abranger este amor de Deus. Você está incluso, seus filhos estão inclusos, seus netos estão inclusos, a sua geração está inclusa neste amor glorioso de Deus. A altura estendeu dos céus, desde os céus até a terra, enviando o seu Filho, né, o próprio Filho Jesus, neste amor que se consuma ali na cruz, falando que Ele nos ama profundamente, que é o 4º ponto, a profundidade. Suportou um sofrimento infinito para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que sobre a cruz, sobre a vida de Jesus, sobre os seus ombros, o pecado da humanidade todinho caiu sobre Ele. Imagina esse peso? Essa é a profundidade deste amor de Deus por nós, pela minha vida, pela sua vida. E olhando tudo isso, como é que a gente pode resistir em fazer do nosso coração um coração anfitrião para que esse Deus more? Para que esse Deus more, esse amor que emana todas as coisas. Mas o ponto mais culminante aqui dessa parte da oração que nós lemos está aí nesse final do versículo 19, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, Paulo olha e fala assim, ser cheio completamente da plenitude de Deus. Você pode imaginar isso? Você completamente cheio da plenitude de Deus? Dá para imaginar? Vou fazer outra pergunta. Quem aqui quer ser cheio de toda a plenitude de Deus? De toda a plenitude de Deus. Do Espírito Santo habitando no nosso coração de uma forma plena, destruindo, construindo, reformando, quebrando. Ele quer fazer isso. A Bíblia diz que o nosso coração é esse templo da morada do Espírito Santo. E nós temos que abrir o nosso coração para isso. Embora Deus seja transcendente, isso é, nem os céus dos céus conseguem conter todo o tamanho, né, de Deus. Mas Ele habita no nosso coração. Ele habita no nosso coração. O próprio Salomão, quando terminou o templo, e aí ele fez uma oração, uma das partes, ele fala o seguinte, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode contê-lo, muito menos esse templo que construí. Porque Deus transcende todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Ele habita no coração do contrito. O nosso coração é esta morada de Deus e nós temos que ser este anfitrião. Paulo, nessa segunda parte da oração, a oração de Paulo, que nós sejamos completamente tomados por essa plenitude da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mais do que isso, o Espírito Santo de Deus tomando todo o controle da nossa vida. Imagina você acordar, como o livro lá de Benihim, e bom dia, Espírito Santo. E o Espírito Santo falando, bom dia, meu amigo. Bom dia. Você ouvir a voz do próprio Espírito Santo falando, olha, o seu dia vai ser assim. Bom dia. E isso é viver toda a plenitude, né, de Deus na nossa vida, ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E a referência, na verdade, é Cristo mesmo, é o próprio Espírito Santo, porque você pode pegar por referência alguns irmãos, olha, aquele irmão é fogo puro, olha, aquele irmão é uma bênção, olha, aquele pregador é assim, assim, assado, mas a nossa referência não são as pessoas,
a despeito de você ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, mas a nossa referência é o próprio Senhor Jesus. Ele que é a nossa referência, e aí sim nós podemos ser preenchidos com todo, plenamente com todo o poder do Espírito Santo. E eu quero finalizar, deixar você abrir o seu coração e falar com o Senhor Jesus, para que Ele entre e tome conta completamente do seu coração. Vamos ficar de pé? É a única coisa que Deus quer de nós. Ele diz em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Então a única coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso coração e ansiar por essa presença gloriosa do Senhor Jesus, deixar Ele habitar e assumindo completamente, pode ser até progressivamente, mas vai ser completamente até o final, todas as áreas da nossa vida. É receber esse poder do Espírito Santo que habita em nós, que ora por nós até com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Devemos acolher esse Cristo, esse Espírito Santo no nosso coração, em todos os aspectos da nossa vida. Devemos, sem reserva nenhuma, entregar completamente a Ele. Se nós queremos mesmo provar da plenitude do poder de Deus, não há reservas, não deve haver reservas, nós temos que nos entregar a Ele completamente, de modo que nenhuma área da nossa vida ela não seja conhecida e nem desconfortável para nós entregar ao Senhor Jesus. À medida que Cristo faz morada no nosso coração, nós vamos tornando cada vez mais parecido com Ele. À medida que você abre o seu coração e deixa Cristo entrar, o Espírito Santo agir, você vai se tornando parecido com Ele. Lembra de Pedro? Naquele momento que ele estava seguindo Jesus, no momento da crucificação, alguém falou: você é um deles, você é parecido com Ele. Cada vez mais que você deixa Cristo entrar, mais você fica parecido com Ele. E a pergunta para você é: quem quer aqui receber essa oração de Paulo, que Paulo fez aos Efésios, nesta noite? Eu oro para que vocês, ele diz aí no versículo 16, para que com as suas gloriosas riquezas e fortaleza, te fortaleça no íntimo do seu poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no seu coração, mediante a sua fé. Oro para que, estando agarrados, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, com todos da igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus. Não é de uma parte da plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. Quem quer receber essa oração? Quem quer abrir o coração e falar: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Nesta noite, Jesus quer ser um anfitrião na sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, essa mesma oração que Paulo fez, para que você seja cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. E se você já é crente mas ainda não está provando de toda essa plenitude, fala: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu preciso de mais. Se você quer realmente quebrar o coração e falar: Deus, faça a tua obra, aquilo que realmente precisa ser quebrado, quebre, reforme, muda as paredes, muda os cômodos, este é o momento também para você
sair do seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus está quebrando fortalezas, está quebrando as estruturas, para que Ele possa construir novas estruturas. Está quebrando as resistências. É muito bonito ver esses jovens aqui na frente. Aramana sourianda aramanaias. E daraba surianda aramanaias. É lindo, irmão, ver esses meninos aqui na frente. Mas tem mais gente ainda resistindo ao poder do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio, queridos. Ele está tocando a sua vida aí no lugar onde você está. E Ele está falando: eu quero habitar em você. Eu quero fazer morada no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Não há coisa melhor do que receber a glória do Senhor na nossa vida, queridos. A casa de Obed-Edom foi completamente transformada, nunca mais foi a mesma. Se a gente olhar no Novo Testamento, todos quanto receberam a Jesus, nunca mais foram os mesmos. Nós temos esse testemunho vivo aqui, porque a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu abri o meu coração e falou: Senhor, entra, faz morada, muda, transforma. Eu te convido, seja o Senhor da minha vida, o único e suficiente Senhor e Salvador. É isso que Deus quer, queridos, fazer na sua vida, transformar completamente, quebrar todas essas barreiras, quebrar todos esses levantes que foram feitos, que você acha que é a firmeza da sua vida. Deus quer quebrar e fazer de novo, te construir, fazer uma nova morada. Deus quer habitar no seu coração. Então o Espírito Santo de Deus está falando contigo: saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque muito mais Ele quer operar na sua vida. Eu quero orar também pelos que são membros da igreja. E aí, se vocês forem responder a esse chamado, fica aqui à minha esquerda, aqueles que querem receber esta oração de Paulo, de serem plenamente cheios do Espírito Santo, plenamente cheios do Espírito Santo, plenamente cheios do Espírito Santo. Fique aqui na minha esquerda que eu quero orar com você. Nós vamos ministrar esse enchimento do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo. Aramanassuriandaramanaias. De Darabassuriandaramanaias. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor começou algo grande no nosso meio, Espírito Santo. Deus, ouvir aquelas adolescentes falar das experiências que elas estão tendo, da sensibilidade de ouvir a Tua voz. Nós, igreja do Senhor Jesus, temos que ter essa sensibilidade, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, vai enchendo cada coração. Oh, Espírito Santo, tem total liberdade no nosso meio. Tem total liberdade no nosso meio. Oh Deus, nós não queremos viver uma vida mecânica, fria. Nós queremos esse poder
Plenitude do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Nós queremos ter a sensibilidade de enxergar aquilo que é sobrenatural. Sensibilidade de enxergar, Senhor Deus, que o Senhor está presente, que o Senhor quer quebrar, que o Senhor quer reformar, que o Senhor tem uma grande obra na nossa vida, Senhor. Ó Deus, o Senhor apenas quer ser este anfitrião, mas além disso, o Senhor quer presidir, o Senhor quer governar, o Senhor quer direcionar, o Senhor quer nos batizar, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos fazer transbordar da Tua graça, da plenitude, do Teu amor, do Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aonde que o Senhor entra, Senhor, não pode ficar a mesma coisa. O coração que o Senhor entra, a vida que o Senhor entra, o lar que o Senhor entra, nunca mais é o mesmo, Senhor. Deus, o Senhor entrou no nosso coração, Pai. Não pode ser essa rotina, não pode ser essa mesmice, Senhor. Porque quando nós vivemos em Cristo, nós vivemos em novidade de vida, Senhor. O Senhor quer fazer algo novo, Pai. O Senhor quer operar algo novo, Senhor. O Senhor quer fazer algo mais. Por mais que estejamos cheios, o Senhor tem mais. O Senhor quer fazer transbordar da plenitude do Teu Espírito, Pai. Então visita cada um aqui nesta noite de uma forma sobrenatural. Oh Deus, visita esta noite, visita o dia de amanhã, visita durante a semana, visita nas células, visita no mês, visita este ano, Senhor. Eu oro, Pai, e faço esta oração de Paulo, para que a gloriosa riqueza do Senhor, para que essa gloriosa riqueza, Pai dos céus, fortaleça cada um aqui no íntimo, Senhor. Fortaleça no íntimo do Teu poder, Pai. Por meio do Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, fortaleça cada um agora, Pai. Senhor, que o Senhor habite no nosso coração. Pela fé, habite, Senhor. Entra, Senhor. Seja anfitrião, mas pode mudar, pode quebrar, pode refazer, pode reformar. É necessário, Senhor. É necessário, quebra as fortalezas que tem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu ainda oro para que todos, Pai, sejam cheios do Espírito Santo, ó Deus, alicerçados em amor, ó Deus, para falar deste amor do Senhor Jesus, para que nós possamos juntamente, Senhor, todos nós possamos compreender, Pai, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade do Teu amor. Nos traga esse entendimento, Senhor, que vai muito além do entendimento humano, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer este amor de Cristo, que habita em nós, que excede todo o conhecimento, para que todos, coloca a mão no seu coração, todos sejam cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Todos sejam cheios. Os que vieram aqui à frente, que ainda não confessou a Jesus, que não abriu o coração e falou: Jesus, entra no meu coração e seja o anfitrião, seja o convidado principal, faça a Tua vontade e o Teu querer. Os que vieram aqui à frente, ore comigo desta forma: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Ore mais alto um pouquinho. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido, entra na minha vida. Eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador. Daqui para frente, Senhor, eu quero viver para te servir. Entra no meu coração, na minha vida, e faça todas as reformas necessárias para que o meu coração seja um lugar que o Senhor habite completamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Dá uma olhada para trás, quem fez essa oração. Vira e olha para a igreja. Vira em direção à igreja. Esta é a sua nova família em Cristo Jesus. Os que estão de colete vermelhos vão acompanhar.